Existe um tipo de dor espiritual que quase ninguém fala, porque ela não é visível, não é um problema externo, não é uma crise evidente, não é algo que as pessoas ao seu redor conseguem perceber facilmente. É mais silencioso que isso. É quando você ora e não sente resposta. É quando você busca e não percebe direção. É quando você continua fazendo tudo certo, mas por dentro parece que algo simplesmente não acontece. E talvez o mais difícil não seja a ausência de respostas claras. É a sensação de que Deus ficou em silêncio. No começo, você tenta ignorar. Pensa que é só uma fase, que amanhã vai ser diferente, que na próxima oração algo vai acontecer. Mas o tempo passa e o silêncio continua. E é nesse ponto que pensamentos começam a surgir. Será que Deus está me ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Será que ele se afastou? Ou será que sou eu? E sem perceber, o silêncio que deveria ser apenas um momento começa a se tornar uma interpretação. Porque a mente humana não lida bem com o vazio. Quando não há resposta, ela cria uma. Quando não há direção, ela supõe uma. Quando não há voz, ela preenche com medo. E muitas vezes, o que você chama de silêncio de Deus já não é mais o silêncio em si. É a forma como você começou a interpretá-lo. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te explica com profundidade. Nem todo silêncio é ausência. Nem todo silêncio é rejeição. E nem todo silêncio significa que Deus parou de agir. Existem momentos em que Deus não responde da forma que você espera, não porque ele se afastou, mas porque ele está trabalhando em um nível que você ainda não percebe. Momentos em que o barulho diminui, para que algo mais profundo possa ser construído. Momentos em que a emoção desaparece, para que a fé deixe de depender dela. Porque enquanto sua fé depende do que você sente, ela ainda não está preparada para sustentar o que você não vê. E talvez seja exatamente por isso que esse tema é tão desconfortável. Porque ele confronta algo que muitos evitam encarar. E se Deus não está em silêncio, apenas não está falando da forma que você se acostumou. E se o problema não for a ausência da voz, mas a expectativa sobre como essa voz deveria vir? E se, nesse exato momento, mesmo sem sentir nada, algo profundo já estiver acontecendo dentro de você? Porque o silêncio de Deus não é o fim de um processo. Muitas vezes é o começo de um nível de relacionamento que não depende mais de sensação, mas de consciência. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não entende. E, por não entender, interpreta errado, se afasta, desiste internamente, mesmo continuando por fora. Mas hoje, você vai enxergar isso de uma forma diferente. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas profundamente honesta. Você já sentiu que Deus estava em silêncio, mesmo você buscando de verdade? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Eu continuo mesmo no silêncio. Essa simples declaração faz algo poderoso. Ela quebra a interpretação errada e reposiciona sua fé. E se essa mensagem fizer sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque aqui você não vai encontrar apenas palavras motivacionais. Você vai encontrar entendimento que transforma a forma como você vive sua fé. Agora, presta atenção nisso, porque o que parece silêncio pode não ser o que você pensa. Existe algo extremamente desafiador na jornada espiritual, que poucos conseguem lidar com maturidade. Não é a dor, não é a dificuldade, não é nem mesmo a espera, é o vazio. É quando você ora e não sente nada, quando você tenta se conectar e parece que não há retorno, quando você faz tudo o que sempre fez, mas a experiência simplesmente não é a mesma. E isso gera um desconforto silencioso, porque no fundo, muitos aprenderam a reconhecer a presença de Deus através da sensação. Um arrepio, uma emoção, uma paz imediata, uma confirmação interna clara. E quando isso desaparece, a primeira reação quase automática é pensar: algo está errado. Mas o que quase ninguém percebe é que esse tipo de pensamento revela uma dependência que nunca foi questionada. A dependência de sentir,
para acreditar que Deus está presente. E é exatamente aí que começa o conflito. Porque, de repente, você não tem mais aquilo que sustentava sua percepção. E sem essa referência emocional, tudo parece incerto. A oração parece mais longa. O tempo parece mais pesado. A mente começa a se distrair com mais facilidade. E o silêncio começa a incomodar mais do que qualquer resposta negativa. Porque uma resposta negativa ainda é uma resposta, mas o silêncio deixa espaço para a interpretação. E quando esse espaço não é compreendido, ele começa a ser preenchido por dúvida. Dúvida sobre Deus. Dúvida sobre você. Dúvida sobre tudo. E o mais perigoso não é o silêncio em si. É o significado que você começa a dar a ele. Porque, sem perceber, você começa a associar a ausência de sensação com a ausência de presença. Mas aqui está o ponto que muda tudo. E se a ausência de sensação não significar a ausência de Deus? E se o que você está vivendo não for um afastamento, mas uma transição de uma fé baseada no que você sente, para uma fé que permanece mesmo quando você não sente absolutamente nada? Porque enquanto sua fé precisa de estímulo, ela ainda é frágil. Mas quando ela permanece, mesmo no silêncio, ela começa a se tornar real. E talvez, exatamente agora, o que você chama de vazio seja o início de algo muito mais profundo do que você imagina. E isso leva a um ponto que quase ninguém percebe. Existe um momento na jornada espiritual em que algo começa a mudar. E à primeira vista parece negativo. Aquilo que antes era intenso começa a diminuir. Aquilo que antes era fácil de sentir se torna distante. Aquilo que antes fluía naturalmente, agora exige esforço. E é nesse ponto que muitos começam a se preocupar. Porque, sem perceber, construíram sua fé sobre uma base que nunca foi sólida o suficiente: a emoção. Não de forma consciente, mas prática. A presença de Deus era percebida quando havia paz imediata. A confirmação vinha quando havia uma sensação forte. A segurança espiritual estava ligada àquilo que era sentido. E enquanto isso funcionava, tudo parecia certo. Mas quando essa camada emocional começa a diminuir, surge uma crise silenciosa. Porque a pergunta deixa de ser apenas "o que está acontecendo?" e passa a ser "o que aconteceu com aquilo que eu sentia antes?" E é aqui que muitos interpretam errado. Acham que esfriaram, acham que falharam, acham que Deus se afastou. Mas, na realidade, algo mais profundo pode estar acontecendo. A fé está sendo deslocada do campo da emoção para o campo da decisão. E essa transição não é confortável, porque a emoção oferece recompensa imediata. Ela valida, ela confirma, ela cria segurança instantânea, mas também cria dependência. Dependência de sentir para continuar. Dependência de perceber para confiar. Dependência de experimentar para acreditar. E quando isso é retirado, a fé é exposta. Não para ser destruída, mas para ser fortalecida. Porque agora ela precisa existir sem apoio emocional constante. Agora ela precisa permanecer, mesmo sem reforço. Agora ela precisa se sustentar em algo mais profundo do que sensação. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem internamente. Continuam frequentando, continuam orando, continuam presentes, mas por dentro começam a se desconectar, porque ainda estão esperando voltar a sentir, em vez de aprender a permanecer. Mas aqui está a verdade que redefine tudo. A fé emocional te inicia, mas não te sustenta. Ela é importante no começo, mas insuficiente para te levar além. Porque o relacionamento com Deus não pode depender de estímulos. Ele precisa evoluir para algo que permanece, mesmo quando não há resposta imediata, nem sensação, nem confirmação. E isso não significa que Deus parou de se manifestar. Significa que Ele está mudando a forma como você se relaciona com Ele. Não mais através do que você sente, mas através do que você escolhe. E isso exige maturidade. Exige permanecer quando não é fácil. Exige confiar quando não há evidência emocional. Exige continuar. Mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Porque agora a pergunta não é mais: eu estou sentindo algo? Mas sim, eu continuo, mesmo sem sentir?
E essa mudança de pergunta muda completamente o nível da sua fé, porque é aqui que ela deixa de ser reação e começa a se tornar decisão, e isso revela algo ainda mais profundo. O silêncio, por si só, não é o maior problema. O que realmente transforma o silêncio em dor é a forma como ele é interpretado. Porque a mente humana tem uma necessidade constante de preencher espaços. Quando há uma resposta, ela se apoia. Quando há direção, ela se organiza. Mas quando há silêncio, ela cria significado. E quase sempre, esse significado não é neutro. Ele tende a ser negativo. Deus não está me ouvindo. Algo está errado comigo. Eu perdi algo que tinha antes. Talvez eu não seja suficiente. Perceba com cuidado. Essas frases não vêm de uma resposta divina. Elas vêm da tentativa humana de explicar o que não está sendo compreendido. E é aqui que acontece um dos erros mais perigosos da caminhada espiritual: transformar o silêncio em rejeição. Porque, sem perceber, você começa a reagir a uma interpretação, não a uma realidade. E isso muda tudo. Sua forma de orar muda. Sua expectativa diminui. Sua intensidade enfraquece. Sua confiança começa a oscilar. Não porque Deus mudou, mas porque a forma como você entendeu o silêncio mudou. E quanto mais tempo essa interpretação permanece, mais ela se torna verdade dentro de você. Você começa a agir como se estivesse distante. Começa a orar com menos convicção. Começa a esperar menos. E lentamente, vai se afastando internamente. Mas aqui está o ponto que precisa ser confrontado com clareza. Nem todo silêncio carrega uma mensagem negativa. Na verdade, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele só parece vazio quando você tenta interpretá-lo com expectativas erradas, porque você aprendeu a reconhecer Deus através de sinais claros, respostas rápidas, confirmações diretas. E quando isso não acontece, você conclui que não há nada acontecendo. Mas e se essa conclusão estiver errada? E se o silêncio não for ausência de resposta, mas ausência de ruído? E se Deus não estiver em silêncio, apenas não estiver falando da forma que você se acostumou a reconhecer? Porque existem níveis de comunicação que não passam pela emoção, nem pela lógica imediata. Eles acontecem de forma mais profunda, mais silenciosa, mais interna. Mas para perceber isso, é necessário parar de preencher o silêncio com interpretações precipitadas. É necessário sustentar o espaço, sem rotulá-lo. E isso é difícil, porque exige confiança sem explicação. Exige estabilidade sem confirmação. Exige maturidade para não transformar dúvida em verdade. Mas quando você consegue fazer isso, algo começa a mudar. O silêncio deixa de ser um vazio ameaçador e passa a ser um espaço de construção, um espaço onde nem tudo é visível, mas muita coisa está sendo formada. E isso leva a um confronto ainda mais profundo. Existe algo que o silêncio de Deus confronta de forma direta, e muitas vezes desconfortável: a necessidade de controle. Enquanto há respostas claras, você se sente seguro. Enquanto há direção imediata, você se organiza. Enquanto há sinais evidentes, você avança com confiança. Mas quando o silêncio entra em cena, tudo isso é abalado, porque de repente você não tem mais garantias visíveis, não tem confirmação constante, não tem previsibilidade. E isso expõe algo que muitas vezes estava escondido: a sua dependência de saber. Para conseguir confiar, você quer entender antes de avançar. Quer ter certeza antes de decidir, quer sentir segurança antes de continuar. E quando nada disso vem, surge a ansiedade, uma inquietação interna que não é apenas espiritual, é emocional e mental. Você começa a tentar resolver o silêncio, pensa mais do que deveria, analisa cada detalhe, revisa decisões, questiona caminhos, como se em algum lugar existisse uma resposta que você ainda não encontrou e que, se pensar o suficiente, vai descobrir. Mas o silêncio de Deus não funciona assim. Ele não se quebra com esforço mental. Aí não se resolve com mais análise, não se controla com mais tentativa. E é exatamente isso que torna esse processo tão desafiador, porque ele tira de você aquilo que te dava uma sensação de domínio. Ele remove a ilusão de que você consegue conduzir tudo com clareza o tempo todo. E isso não é um erro no processo,
é o próprio processo, porque enquanto você precisa controlar para se sentir seguro, sua confiança ainda não está completamente alinhada. Ela ainda depende de circunstâncias favoráveis. Ela ainda precisa de respostas rápidas. Ela ainda se apoia no que é visível. Mas o silêncio vem exatamente para confrontar isso. Não para te confundir, mas para te libertar dessa dependência. Porque existe um nível de fé que só se desenvolve quando você não tem controle. Quando você não sabe exatamente o que está acontecendo. E quando você não entende completamente o caminho, quando você não consegue prever o próximo passo, e mesmo assim, continua, não por segurança externa, mas por uma decisão interna. E essa decisão muda tudo, porque ela não nasce da explicação, nasce da confiança. Uma confiança que não exige respostas imediatas, que não depende de sensação, que não precisa controlar o processo para continuar nele, e isso é profundamente transformador. Mas também profundamente desconfortável, porque significa abrir mão da necessidade de entender tudo, para sustentar algo maior do que o seu entendimento. E talvez seja exatamente isso que o silêncio está fazendo com você agora, não te afastando, mas te levando a um lugar onde o controle não é mais o que sustenta a sua fé. E quando isso começa a se acontecer, algo ainda mais revelador vem à tona. Existe uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre duas formas de agir de Deus: responder e formar. Responder é imediato. Formar é progressivo. Responder atende a uma expectativa. Formar transforma a estrutura que cria as expectativas. E o problema é que a maioria das pessoas está acostumada apenas com a primeira. Pedem, esperam, recebem e seguem. Mas chega um momento em que esse padrão muda. As respostas deixam de ser rápidas. As confirmações diminuem. As intervenções parecem mais distantes. E isso gera frustração. Porque na percepção humana parece que algo parou. Mas na realidade algo mais profundo começou. Porque quando Deus escolhe formar, Ele não age na superfície. Ele trabalha na raiz. E isso não acontece com rapidez, nem com evidência imediata. A formação acontece no invisível. Acontece nas escolhas que você faz quando não há direção clara. Acontece na forma como você reage quando não há resposta. Acontece na maneira como você continua, mesmo sem recompensa emocional. E é por isso que parece silêncio, porque não há sinais externos marcantes. Não há uma resposta que você possa identificar claramente. Não há algo que valide rapidamente o que você está vivendo. Mas isso não significa ausência. Significa profundidade. Porque enquanto você está esperando uma resposta, Deus pode estar ajustando algo em você que uma resposta nunca resolveria. Ele pode estar trabalhando sua paciência, sua constância, sua maturidade, sua capacidade de confiar sem depender de retorno imediato. E esse tipo de transformação não acontece através de respostas rápidas, ela acontece através de processos. E processos que, muitas vezes, não são compreendidos enquanto estão acontecendo. E é aqui que muitos interrompem algo que ainda não terminou. Desistem no meio da formação, porque não reconhecem o valor do que está sendo construído. Trocam profundidade por alívio imediato. Trocam crescimento por respostas rápidas. Trocam transformação por sensação. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza. Uma resposta pode resolver um momento, mas a formação resolve um padrão. A resposta atende uma necessidade específica. A formação redefine quem você se torna diante de qualquer necessidade. E é exatamente isso que o silêncio muitas vezes está fazendo. Ele não está ignorando você, está te preparando. Preparando para um nível onde sua fé não será frágil, onde sua confiança não será instável, onde sua caminhada não dependerá de estímulos constantes. Mas isso exige permanência, exige continuar. Mesmo sem entender completamente. Exige sustentar o processo, mesmo sem ver resultados imediatos. Exige maturidade para não confundir demora com ausência, porque o que está sendo formado em você não pode ser construído na pressa. E quando isso começa a fazer sentido, surge uma pergunta inevitável. Existe um momento na caminhada espiritual em que tudo aquilo que parecia firme começa a ser testado. Não através de confronto direto,
não através de uma crise explícita, mas através da ausência. A ausência de respostas, a ausência de sinais, a ausência de confirmações constantes, e é nesse cenário que algo essencial vem à tona. O que de fato sustenta a sua fé? Porque enquanto tudo está fluindo, é fácil acreditar que sua fé é forte. Enquanto as coisas fazem sentido, é natural sentir segurança. Enquanto há respostas, a confiança parece sólida, mas o silêncio remove esses apoios externos. E, sem perceber, você começa a se observar de uma forma diferente. Você nota sua inquietação aumentando, percebe sua necessidade de sentir algo para continuar, identifica sua dificuldade em permanecer sem garantias, e isso revela algo importante. Talvez sua fé estivesse mais apoiada em respostas do que em convicção, mais sustentada por experiências do que por entendimento interno, mais dependente de sinais do que de uma verdade consolidada dentro de você. E isso não é uma acusação, é uma revelação, porque só é possível fortalecer algo quando você enxerga onde ele ainda é frágil. O silêncio funciona como esse espelho. Ele não cria a fragilidade, ele expõe. Mostra onde ainda existe dependência emocional, onde ainda existe necessidade de validação constante, onde ainda existe insegurança disfarçada de fé. E isso pode ser desconfortável, porque quebra uma imagem que você tinha de si mesmo, confronta percepções que pareciam certas e tira a sensação de estabilidade imediata. Mas é exatamente isso que permite o crescimento real, porque uma fé que só se sustenta quando tudo responde não é uma fé preparada para processos mais profundos. Ela funciona em momentos favoráveis, mas enfraquece na ausência. E o objetivo do silêncio não é te deixar mais fraco, é te tornar mais consistente, mais estável, mais profundo, mais independente de circunstâncias externas. Uma fé que não precisa ser alimentada o tempo todo por sinais, porque já foi consolidada internamente. Uma confiança que não oscila a cada momento de incerteza, porque não depende de confirmação constante, e isso muda completamente a forma como você vive. Porque você deixa de reagir ao que acontece fora e passa a se sustentar no que foi construído dentro. Mas esse tipo de fé não nasce em ambientes de respostas rápidas. Ela nasce exatamente aqui, no silêncio, no intervalo, na ausência aparente, no espaço onde você precisa continuar, sem ter tudo explicado. E é nesse ponto que muitos se perguntam: se continuar vale a pena, se permanecer faz sentido, se insistir ainda é o caminho. E essa dúvida não é o fim do processo. Ela é o início de uma decisão ainda mais profunda. Existe um tipo de conflito que não acontece ao seu redor. Acontece dentro de você. É quando, externamente, tudo parece calmo, mas internamente existe um desgaste silencioso. E você continua, mas sem o mesmo entusiasmo. Você segue, mas com menos certeza. Você acredita, mas com dúvidas que antes não existiam. E aos poucos surge uma tensão difícil de ignorar. Uma parte de você quer permanecer, outra parte começa a questionar se ainda vale a pena. E esse é um dos momentos mais delicados da caminhada, porque não se trata mais de circunstâncias externas, se trata de decisão interna. Você não está lidando apenas com o silêncio, está lidando com o que o silêncio está provocando dentro de você, o cansaço de esperar, a frustração de não entender, a sensação de estar avançando sem direção clara. E nesse ponto, desistir não parece um ato impulsivo, parece algo lógico, algo justificável, porque, na sua percepção, você já fez tudo o que podia, já acreditou, já esperou, já tentou manter constância. E, mesmo assim, nada mudou como você esperava. Mas é exatamente aqui que existe um ponto de ruptura invisível, porque permanecer nesse estágio não é mais sobre emoção, é sobre posicionamento. Não é mais sobre sentir vontade de continuar, é sobre decidir continuar. E essa decisão não nasce de entusiasmo, ela nasce de algo mais profundo, convicção. Uma convicção que não depende do que você sente no momento, que não oscila conforme as circunstâncias, que não se sustenta em resultados imediatos,
mas que permanece, mesmo quando tudo parece incerto. E isso muda completamente o significado de permanecer. Porque você não está mais esperando para ver se algo acontece. Você está permanecendo porque entende que existe um processo acontecendo, mesmo que você não consiga enxergar completamente. E essa postura cria algo poderoso dentro de você. E resiliência, uma capacidade de continuar, sem precisar de estímulos constantes, de avançar, mesmo sem garantias visíveis, de sustentar sua posição, mesmo sem validação externa. Mas isso não elimina o desconforto, não torna o processo fácil, não faz com que o silêncio deixe de ser desafiador. Ele continua sendo, só que agora ele não te controla mais, porque você deixou de reagir ao que está faltando e passou a se posicionar com base no que você decidiu sustentar. E é nesse ponto que algo começa a mudar, mesmo sem sinais evidentes. Porque a transformação mais profunda não acontece quando tudo faz sentido. Ela acontece quando você continua, mesmo quando não faz. E essa escolha, silenciosa e firme, te leva para um nível onde a sua caminhada deixa de ser dependente e começa a se tornar sólida de verdade. Mas ainda existe algo que precisa ser confrontado, porque nem toda desistência acontece de forma explícita. Existe uma diferença profunda entre atravessar o silêncio e aprender a viver dentro dele. Muitos suportam por um tempo, aguentam alguns dias, talvez semanas, mas no fundo continuam esperando que o silêncio termine, para então voltar ao normal. Só que existe um nível mais profundo da caminhada, onde o silêncio deixa de ser um intervalo e passa a ser parte do processo, e é aqui que algo muda de verdade. Porque você para de resistir ao silêncio e começa a se ajustar a ele, não como quem se conforma, mas como quem entende. Entende que nem toda fase será marcada por intensidade, nem todo momento será carregado de emoção, nem toda busca terá resposta imediata, e, ainda assim, você permanece, mas agora de forma diferente. E sem ansiedade constante, sem necessidade de preencher cada espaço, sem desespero por sentir algo o tempo todo. Existe uma quietude que começa a surgir, uma estabilidade que não depende do que está acontecendo fora, nem do que está sendo sentido dentro. E isso não é frieza, é maturidade, porque antes o silêncio te gerava tensão, agora ele começa a gerar profundidade. Antes você tentava sair dele rapidamente. Agora, você aprende a permanecer sem se perder, e isso revela algo essencial. Sua fé não está mais condicionada. Ela não depende mais de um ambiente favorável. Não depende de estímulo emocional. Não depende de respostas constantes. Ela existe, mesmo no silêncio. E isso transforma completamente a forma como você vive. Porque você deixa de tratar o silêncio como problema e começa a reconhecê-lo como um ambiente de crescimento. Um lugar onde menos coisas acontecem externamente, mas muito é construído internamente. Um espaço onde você se torna mais consciente, mais sensível, mais estável. E aos poucos algo começa a acontecer de forma quase imperceptível. Você não precisa mais de tanto para continuar. Antes, precisava sentir para ter certeza. Agora você permanece mesmo sem sentir. Antes, precisava entender para confiar. Agora você confia mesmo sem entender tudo. Antes, precisava de confirmação para avançar. Agora você avança com base no que já foi estabelecido dentro de você. E isso é liberdade. Não liberdade de circunstâncias, mas liberdade de dependências internas. Mas ainda existe um detalhe importante. Porque, mesmo no silêncio, existem sinais. Nesses sinais que muitos ignoram, porque estão esperando algo mais evidente. O maior engano de quem atravessa o silêncio é acreditar que, se não há algo evidente, então não há nada acontecendo. Mas isso parte de uma expectativa específica, a de que a presença de Deus sempre será perceptível da mesma forma, sempre intensa, sempre clara, sempre emocional. E quando isso não acontece, a conclusão parece óbvia. Ele não está aqui. Mas essa conclusão ignora algo essencial. Nem tudo que é real é imediato. Nem tudo que é profundo
é visível, e a presença de Deus muitas vezes não desaparece. Ela apenas muda de forma. Ela deixa de ser algo que você sente com facilidade e passa a ser algo que você percebe com sensibilidade. E isso exige atenção, porque os sinais continuam existindo, só não são mais óbvios. Eles são mais silenciosos, mais sutis, mais internos. Por exemplo, aquela paz que não faz sentido lógico, mesmo quando você ainda tem dúvidas, aquela força que surge mesmo sem motivação aparente, aquela clareza que vem aos poucos, sem uma resposta direta, aquela capacidade de continuar, mesmo sem saber exatamente por quê. Esses são sinais, mas como não são intensos, muitos ignoram, porque ainda estão esperando algo maior, algo mais forte, algo mais evidente, e sem perceber, deixam de reconhecer aquilo que já está acontecendo, porque aprenderam a valorizar apenas o extraordinário e esqueceram de perceber o essencial. Mas o essencial raramente é barulhento. Ele acontece no silêncio, na constância, na estabilidade, naquilo que não chama a atenção, mas sustenta, e isso muda completamente a forma como você enxerga o processo. É porque você deixa de procurar grandes manifestações e começa a perceber pequenas evidências, e essas evidências revelam algo muito importante. Você não está sozinho, nunca esteve. A ausência que você sentia não era ausência real, era uma diferença entre expectativa e realidade. Você esperava uma forma, Deus estava agindo de outra, e isso não diminui a presença dele, aprofunda, porque agora você não depende mais do óbvio para reconhecer o que é real. Você desenvolve sensibilidade, uma percepção que não precisa de intensidade para existir, uma consciência que não depende de estímulo para permanecer, e isso te posiciona de forma diferente. Você não vive mais buscando sinais externos o tempo todo, você começa a viver com base em algo interno, mais estável, mais constante. E é exatamente aqui que o silêncio deixa de ser um problema e passa a ser um ambiente onde você aprende a perceber de verdade. Mas tudo isso te leva a um ponto inevitável, porque depois de entender, perceber e reconhecer, existe uma decisão que precisa ser tomada. Depois de tudo isso, a questão deixa de ser o silêncio e passa a ser a sua resposta a ele, porque em algum momento você percebe que não está mais lidando com falta de entendimento. Você já enxergou o processo, já percebeu os padrões, já entendeu que o silêncio não é ausência, mas ainda assim, ele continua existindo. E é exatamente aqui que muitos travam. Porque entender não elimina o desafio. Saber que há um propósito não remove completamente a dificuldade de permanecer. Saber que não é abandono não impede a sensação de vazio em alguns momentos. E é por isso que esse ponto é decisivo, porque agora não é mais sobre descobrir o que está acontecendo, é sobre decidir como você vai se posicionar diante disso. Você pode continuar reagindo ao que sente, pode continuar esperando que algo mude para então permanecer, pode continuar condicionando sua fé ao que é percebido, ou você pode escolher um caminho mais profundo. Permanecer, mesmo quando o silêncio continua. Confiar, mesmo quando não há resposta imediata. Seguir, mesmo quando não há confirmação constante. E essa escolha não é emocional. Ela é consciente. Ela não nasce do entusiasmo. Nasce da convicção. Porque agora você entende algo que antes não entendia. O silêncio não define a presença de Deus, mas revela a profundidade da sua fé. E isso muda completamente a perspectiva. E porque você deixa de esperar que o ambiente mude e passa a sustentar uma postura independente do ambiente. Você não precisa mais sentir para continuar. Não precisa mais entender tudo para confiar. Não precisa mais de respostas constantes para permanecer. E isso te leva a um nível de estabilidade que antes parecia impossível. Uma fé que não oscila a cada momento. Uma confiança que não depende de circunstâncias favoráveis. Uma caminhada que não é interrompida pela ausência de sinais. Mas isso exige uma decisão clara. Não voltar para interpretações antigas. Não preencher o silêncio com medo.
Não transformar a ausência de sensação em ausência de Deus. Escolher permanecer e permanecer. Não como quem espera algo acontecer para então continuar, mas como quem já decidiu continuar, independentemente do que aconteça. E isso não torna o processo mais fácil, mas torna você mais firme dentro dele, porque agora sua base não está mais fora, está dentro, e é isso que sustenta uma fé real. Não a intensidade de momentos, mas a constância de uma decisão. E talvez nesse exato momento, você esteja exatamente nesse ponto, entre continuar ou recuar internamente, entre confiar ou interpretar o silêncio como ausência, entre permanecer ou depender novamente do que sente. E essa escolha ninguém pode fazer por você, mas ela define tudo o que vem a seguir. Então eu quero te propor algo simples, mas profundo. Se você entendeu que o silêncio não é ausência e decidiu permanecer mesmo assim, escreve aqui nos comentários: eu permaneço mesmo sem ouvir. Não como uma frase, mas como um posicionamento. E se esse tipo de conteúdo tem te ajudado a enxergar sua fé de forma mais profunda, mais consciente e mais real, se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar respostas rasas, mas direção para viver algo que permanece, mesmo quando tudo parece em silêncio.